Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a semana, né? Espero aí que essa semana de atividades aí que nós passamos aí tenha sido um pouco mais tranquila aí do que a semana passada, onde a gente teve que fazer aqueles trabalhos e tudo mais, né? Certamente aí bastante gente aí conseguiu fazer as atividades todas certinhas, então vamos lá então para mais uma aula então de informática e de computação, né? Aí estamos aí então aguardando pacientemente aí a volta das aulas presenciais, né? Então não são só vocês, nós professores também estamos aguardando demais a volta dessas aulas presenciais. Enquanto isso, vamos então continuar aí a desvendar aí alguns mistérios aí da computação, alguns conceitos interessantes e dessa semana, a gente vai falar sobre privacidade online. Quando a gente fala sobre privacidade online, é inevitável a gente tentar comparar com as aulas passadas que a gente teve sobre segurança da informação, né? Privacidade e segurança, né, acabam de certa forma andando de mãos dadas ali, mas são coisas diferentes, tá? Falhas de segurança comprometem a privacidade, mas nem sempre uma falha de privacidade é decorrente de uma falha de segurança e a gente já vai ver o motivo. Primeiramente, a gente tem que tentar entender o que é privacidade digital, o que isso quer dizer, no que isso nos impacta, no que isso afeta a nossa navegação e nossos hábitos na internet, no que isso afeta os nossos downloads de aplicativos e tudo mais. Primeiramente, é importante saber que tudo que você faz na internet, todos os sites que você visita, todos os cadastros que você faz, principalmente cadastro, tudo isso gera uma espécie de rastro. Todas as tuas navegações, elas são registradas. Alguns acabam registrando para fins puramente estatísticos do tipo quantas pessoas estão visitando meu site, de onde essas pessoas estão vindo, será que meu site está sendo mais acessado no estado do Paraná ou será que ele está sendo mais acessado no Mato Grosso, na Bahia, no Amazonas? Então, para a gente conseguir obter essas informações, principalmente relacionadas à visita de sites e estatísticas para sites, existe essa coleta de informação. De onde as pessoas estão vindo, que computador estão usando, que navegador estão usando, qual sistema operacional estão usando Windows, estão usando Mac, o Firefox, se estão usando Google Chrome, se estão usando o Edge, se estão usando Safari. Todas essas informações são enviadas para a internet a cada site que você visita. Então, isso é um conceito básico da internet. As informações de versão de navegador e até mesmo versão de sistema operacional são encaminhados para todos os sites que você visita e nós chamamos isso de User Agent. Os User Agent nada mais são do que o modelo do navegador, a versão do navegador que você está usando, qual sistema operacional você está usando e qual versão desse sistema operacional você está usando. Se você usa o Firefox, ele vai estar indicando ali qual a versão do Firefox que você está usando. Se você está acessando no Windows, ele vai informar ali no User Agent qual versão do Windows você está usando. Se você está usando um Mac, ele vai indicar ali qual versão do Mac você está usando. Só que essas informações, elas não permitem identificar cada usuário individualmente. Lógico, eu consigo coletar aquele monte de user agents e montar fins estatísticos para saber, por exemplo, existem mais usuários de Windows do que usuários de Linux acessando meu site. Existem mais usuários de Google Chrome do que usuários do Safari acessando o meu site. Só que isso não permite identificar cada usuário individualmente. E é aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas em termos de privacidade. A partir do momento em que eu consigo identificar usuários individuais, as implicações da privacidade começam a aparecer. Primeiro, é muito importante saber como que grandes empresas como Google e Facebook
que fornecem seus serviços de graça ganham dinheiro. Sabemos que o Google é uma empresa bilionária. Sabemos que o Facebook é uma empresa bilionária. Mas de onde vem todo esse dinheiro? Vem de você, mas não porque você está pagando, mas porque você fornece as suas informações de graça para que eles ganhem dinheiro em cima das tuas informações. Nossa, professor, como assim? É muito simples. Você nota que dentro do Facebook você tem anúncios e existe uma grande possibilidade de que esses anúncios tenham tudo a ver com você, com os teus interesses, com as coisas que você gosta, com o lugar que você mora, com o lugar que você estuda, com as páginas que você dá like, e é aí que as coisas acabam fazendo sentido em termos de privacidade online. A partir do momento em que você está logado no Facebook ou você está logado no Google, essas empresas conseguem rastrear todos os sites que você visita, todos os links que você clica, e isso permite duas coisas. Primeiro, entender quais são os teus hábitos de navegação, quais são os sites que você costuma visitar, o que você costuma ver, o que você acaba gastando mais tempo vendo, quais são os sites que te interessam, quais são os sites que não te interessam, aonde que você mora, quantos anos você tem, e tudo isso é usado simplesmente para segmentação de propaganda. Por exemplo, do outro lado, digamos que eu tenha uma empresa e eu quero publicar anúncios na internet. A minha empresa vende flores. Aí você tem algumas perguntas. Quem que compra flores? Com que idade? Aonde? Aí as coisas começam a se encaixar. Se eu publicar um anúncio na internet, eu vou pagar por esse anúncio. E eu quero mostrar esse meu anúncio de floricultura para pessoas que compram flores, tenham hábitos de comprar flores. E isso inclui localidade, idade, hábitos. Por exemplo, namorados têm muito mais chance de comprar flores do que alguém solteiro que mora sozinho. Uma senhora de 60 anos também tem muito mais chance de comprar flores do que, sei lá, eu, um cara de 31 anos que mora sozinho. Então, eu pago para que meu anúncio seja veiculado para essas pessoas. Por isso, para essas empresas é tão importante a coleta de dados, porque elas aproveitam das tuas informações para ganhar dinheiro. E como que tudo isso é rastreado? Por meio de cookies, ou rastreadores, ou plugins de redes sociais. Sabe aqueles botões de like que ficam nos sites? Por mais que você não dê o like, se você está logado no Facebook, o Facebook já sabe que você visitou aquele site, dando like naquele site ou não. Mesma coisa com o Google. O Google registra, por exemplo, todos os vídeos do YouTube que você clicou. O Google ele registra também todos os links que você clicou na busca. Se você está pesquisando por Minecraft, se você está pesquisando sobre Xbox, se você está pesquisando sobre o planeta Júpiter, tudo isso fica registrado. Então o Google tem uma espécie de histórico de você. Ele sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Quando a gente fala de privacidade online, acaba sempre vindo aquela coisa de que, mas eu não tenho nada para esconder. Privacidade não é sobre ter ou não ter algo para esconder dos outros. A privacidade digital, ela lida muito mais sobre o teu direito de preservar as tuas informações. O teu direito de escolher o que você quer ou não quer compartilhar. É disso que se trata a privacidade digital. Não é sobre esconder coisas. É simplesmente sobre você permitir ou não permitir que empresas ou outros usuários usem as tuas informações para qualquer meio que você não faz a menor ideia. E o maior vilão dessa história toda são as redes sociais. Redes sociais têm seu uso gratuito, porque elas são enormes máquinas de propaganda e máquinas de informações
privadas. E muitas vezes essas redes sociais têm as informações porque você mesmo fornece aquelas informações. Por exemplo, você vai lá no Facebook, você cria todo o teu perfil, você coloca todas as informações possíveis. Você coloca onde você mora, onde você estudou, qual a tua família, qual a tua idade, se você é homem ou mulher. E o Facebook consegue saber todos os teus gostos, exatamente o que você gosta, vendo as páginas que você curte, vendo os posts que você curte, vendo quais vídeos você pula e quais vídeos você assiste. Sim, até isso. É por esse motivo que eu costumo dizer que redes sociais sabem mais sobre a gente do que nós mesmos. E tem até um experimento que é muito interessante. Sites como o YouTube costumam mostrar no topo alguns assuntos recomendados sobre você. Você que tem uma conta Google, tente acessar o YouTube e dar uma olhadinha ali nas categorias. Você vai se impressionar com o quanto o YouTube sabe exatamente os teus gostos e exatamente as coisas que você mais assiste. Então, em redes sociais, em serviços gratuitos, a gente costuma dizer que nós somos o produto. Os nossos dados pessoais, os nossos gostos, os nossos hábitos de navegação são o produto. Isso é muito complicado porque nós não sabemos de que forma esses dados são utilizados. Inclusive, existem várias e várias controvérsias a respeito do uso das informações das pessoas. O caso mais recente e mais polêmico foi a eleição do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O comitê de Donald Trump pagou milhões e milhões de dólares por anúncios na internet. E esses anúncios fizeram uso de informações privilegiadas de todas as pessoas. Por meio dessas informações coletadas sobre cada um na internet, ele viu quem que era o eleitor mais favorável dele e quem que era o mais influente para começar a bombardear propagandas eleitorais para essas pessoas. Pessoas que poderiam votar nele e pessoas que tinham uma grande quantidade de amigos e seguidores. Ou seja, aquela pessoa, além de ser um eleitor em potencial, aquela pessoa ainda poderia propagar as informações e a propaganda. Isso foi extremamente controverso, isso foi parar no tribunal. Mark Zuckerberg, em pessoa, acabou sendo sentado ali, sendo julgado por uso de informações indevidas. E o pior, sendo julgado por manipulação de uma eleição, simplesmente pelo uso de informações privilegiadas das pessoas para fins até certo ponto duvidosos e bem questionáveis. Mesmo que você não forneça essas informações, existem inúmeros estudos. O último grande foi feito em 2018, em que ficou praticamente comprovado que sim, é possível identificar pessoas através de dados completamente anônimos, simplesmente fazendo uma correlação dos horários de navegação, do histórico, com os registros salvos nos servidores daquela pessoa. Cruzando essas duas informações, eu sei, através de dados anônimos, quem teve aqueles hábitos de navegação e o pior, eu consigo até mesmo linkar em perfis de redes sociais. Esse caso da eleição do Donald Trump acabou trazendo à tona uma questão muito grande a respeito da privacidade online, a respeito do uso desenfreado das informações das pessoas. Então, vemos que de uns 4 anos para cá veio muito à tona a respeito da preservação dos dados das pessoas, a proteção contra invasões, a prevenção de roubo de informações, de roubo de dados e também regulamentações sobre o uso das informações daquelas pessoas, incluindo dentro do próprio Brasil, que é o chamado de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar dessa lei não ser
tão sólida quanto as leis da União Europeia ou as leis dos Estados Unidos, o Brasil tem dado, então, alguns passos a respeito da preservação de informações da nossa população e de informações armazenadas em computadores do Brasil. Lembrando que você, mesmo sendo brasileiro, se você acessa um site americano, você está sujeito às leis americanas, independente da tua nacionalidade. Mas apesar dessas leis e apesar das empresas estarem um pouco mais cuidadosas e cautelosas a respeito do uso das informações, a nossa maior proteção ainda somos nós mesmos. Como que nós podemos nos proteger na internet? Não colocar na internet o que você não quer que esteja na internet. Eu sei que soa meio óbvio, mas acho que todo mundo já deve ter passado por um problema do tipo, eu coloquei isso na internet, me arrependi, eu vou lá e apago. Todo mundo já fez isso alguma vez. Só que, infelizmente, uma vez na internet, sempre na internet. Mesmo que você exclua, algumas informações ainda podem permanecer salvas nos servidores dessas empresas. Ou seja, por mais que você exclua uma foto, essa foto ela pode não ser excluída permanentemente dos servidores daquela empresa. A foto ela simplesmente fica oculta. Da mesma maneira, se você tem um site, um blog, um perfil no Instagram e de repente esse perfil ou esse site é rastreado por um mecanismo de busca como o Google, por mais que você exclua esse site e exclua esse perfil, você ainda pode continuar aparecendo nos mecanismos de busca do Google. Ou seja, novamente, as tuas informações estão salvas, registradas, totalmente fora do teu alcance. Ou seja, cautela no preenchimento das informações, cuidado com os sites que você faz cadastro, cuidado com as informações pessoais que você coloca em aplicativos, em sites, em formulários. Tudo isso é fundamental para que você tenha uma privacidade e uma segurança na tua navegação na internet. Não só de site, mas de aplicativos também. Tomar muito cuidado com aplicativos que você instala no celular, porque existem aplicativos que monitoram até mesmo a tua localização. E isso é muito perigoso. Por isso também tomar muito cuidado com aplicativos que pedem permissão de localização. Inclusive, tem até um ponto bem interessante a respeito do rastreio de aparelhos celulares. Você já notou que no Google Maps existe o trânsito, o tráfego? Quanto mais vermelha a avenida está, significa que mais trânsito existe naquela avenida. Como que o Google sabe disso? Por causa dos aparelhos celulares das pessoas. Se tem uma grande quantidade de aparelhos celulares naquela avenida que está se movendo devagar, então aquela avenida está com muito trânsito. Por outro lado, se todos os aparelhos celulares estão se deslocando a 60, 70, 80 km por hora, significa que a avenida está livre e o trânsito está livre. Então, rastreando os aparelhos dos usuários que estão no trânsito, o Google consegue saber se aquela avenida está com trânsito ou não. Como você pode ver, é uma faca de dois gumes. Isso daí facilita muito a vida das pessoas que estão dirigindo e necessitam das informações de tráfego em tempo real. Por outro lado, também levanta questionamentos a respeito de até que ponto uma empresa tem direito ou pode te rastrear em tempo real. Ou pior, se a empresa está te rastreando, que tipo de informação a mais aquela empresa está coletando de você? Outra coisa também, principalmente em computadores e em notebooks, é com relação aos navegadores. Os navegadores, como nós falamos lá anteriormente, lá nas nossas primeiras aulas, é simplesmente a nossa porta de entrada para a internet. Tudo que fazemos na internet é por meio de navegadores. Então, tomar cuidado com os navegadores que nós usamos também é fundamental para a tua privacidade na internet. Como assim? O Google Chrome, ele é o navegador mais popular do mundo, correto? O Google Chrome, ele é gratuito. O Google é uma empresa de propaganda. Ou seja, o Google Chrome nada mais é do que uma enorme pesquisa de campo para coletar hábitos de navegação das pessoas. Pode parecer um pouco cruel, mas o Google usa o Chrome para poder registrar navegação, registrar
hábitos de navegação, registrar o que você gosta, o que você não gosta de todas as pessoas do mundo para poder direcionar propaganda. Lembre, o Google é uma empresa de propaganda e para veicular propagandas eu preciso de informações dos meus consumidores. Você. Existem navegadores seguros na internet que não coletam informações. Por exemplo, o Firefox é um navegador criado por uma organização sem fins lucrativos. É de código aberto e ele não envia as suas informações para ninguém, simplesmente porque é uma empresa sem fins lucrativos. E entre outros navegadores super seguros podemos citar o Brave e o Vivaldi. Então, mantendo bons hábitos de navegação, não colocando as suas informações publicamente na internet, inclusive não publicando na internet o que você não quer que esteja na internet, tomando cuidado com os sites que você visita, usando navegadores seguros e usando sistemas seguros e sempre atualizados, você pode, de certa forma, permanecer tranquilo com relação à tua navegação na internet. No entanto, a privacidade online, ela sempre vai ser extremamente questionável. Até mesmo grandes empresas como Facebook e Google e Microsoft não estão imunes a problemas com relação à invasão de privacidade e coleta de dados das pessoas. Então, o que nos resta? Nos precaver. Bom, gente, a aula é apenas isso. Ela não foi uma aula muito comprida. Ela foi mais para poder mostrar um pouco sobre como que funciona esse enorme, vasto mundo da internet e com algumas dicas de como você pode preservar os teus dados, como você pode preservar as tuas informações nos teus hábitos de navegação na internet e uso de aplicativos e uso de smartphones. Então, um forte abraço aí para vocês e nos vemos na próxima semana. Até mais!